Menino e menino, tudo bem aí? Eu sou o Guto e você está vendo e ouvindo o nosso podcast. Vamos falar sobre ufologia. Queria aí mandar um abraço para todo mundo aí. Pô, tive um aumento aqui de seguidores no Instagram, tô muito feliz, cara. Pô, um puta aumento aí em poucos dias. Queria agradecer a todos os novos seguidores, a vocês que estão curtindo o nosso trabalho aqui, meu e do Arthur, da Chay e do Rafa. Tá, muito obrigado, viu, gente? E aí, Arthur, boa noite, tudo bem, cara? Boa noite, Guto. É um prazer estar aqui de novo. Hoje, uma presença ilustre, nosso grande amigo Flávio. Espero que, é, tra- tra- espero que a gente possa trazer muitas histórias de ufologia de raiz. Hoje é aquela ufologia que a gente gosta, né? É, Ufologia de raiz. isso aí, cara. Então é isso. Eu queria mandar um abraço aí para quem mandou mensagem aí no Instagram, cara, pro Lauri, Ricardo Seite, pro Claudemir Ferreira, Darlan Corral, Alexandre Everton, enfim, todo mundo aí que tá entrando em contato. Queria agradecer demais, gente, tá? A mensagem, um carinho de vocês. E como adiantou o Arthur aí, hoje é entrevista legal demais, aquelas que a gente adora fazer, cara. Como o Arthur disse, ufologia de raiz. A gente vai falar com ele, que é o membro fundador do UPUP, União de Pesquisas Ufológicas do Piauí, o nosso amigo Flávio Tobler. Boa noite aí, Flávio. Tudo bem, cara? Tudo bem? Boa noite, Guto. Boa noite, Arthur. Tudo bem? Tudo na santa paz. Legal, cara. Um prazer aí te conhecer, falar com você aí. Pô, eu tava dando uma olhada aí no site da UPUP, que site legal e completo. Para quem não conhece o site aí do pessoal, upup.com.br. Dá uma entrada lá no canal também do Flávio Tobler, muita informação rica, cada vídeo um mais legal que o outro, de vigília, de história, de caso. Pô, parabéns, viu, Flávio, pelo teu trabalho, cara. Obrigado. Legal demais. Flávio, é como de costume aí, todo mundo que a gente entrevista aqui no canal, a primeira pergunta que eu faço pra galera, cara, como é que você começou a se interessar pela ufologia? Como é que começou a tua história aí nesse meio, velho? Bom, boa noite a todos que estão assistindo essa live. Eu queria fazer uma introdução contando um pouco sobre a minha história, né? Para quem não me conhece, já foi apresentado, meu nome é Flávio. Eu estudo a ufologia há mais de 30 anos. Então, tanto eu como o Arthur, como outros pesquisadores, acompanhou a trajetória da ufologia aqui no Brasil e no mundo. A minha história, vou tentar resumir aqui um pouco sobre o meu trabalho de ufologia, que é basicamente a ufologia de raiz, a ufologia de campo. Eu comecei na pesquisa da ufologia a partir de um avistamento. Eu ainda era garoto, ainda 6 para 7 anos, quando eu brincava com meu irmão e com um colega que era vizinho. Então, nós observamos, olhamos para o alto e observamos aquele disco metálico cinza passar silenciosamente. Aquilo me despertou a curiosidade. A partir daquele momento, eu comecei a me interessar, embora ainda garoto, mas comecei a me interessar por esse tipo de objeto que, para mim, naquela época, eu não tinha a menor noção do que era. Eu achava que era coisa que feita pelo homem, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a me interessar. Durante os anos seguintes, eu fui um fã da revista Planeta, que era a única revista que atuava assim com informações dentro da ufologia. Nós não tínhamos ainda no Brasil revistas. Desculpa, Flávio, te interromper. Que ano que é isso, cara, mais ou menos? Isso foi na década de 70,
70 para 80, já no finalzinho da década de 70. Então, a partir disso aí, eu comecei a me interessar. Fiz parte de outros grupos, tanto o grupo da linha científica como da linha não científica aqui no Piauí. Então, eu fui, durante muitos anos, eu fui técnico eletrônico, e isso me facilitou desenvolver alguns equipamentos dentro da área da pesquisa de campo. A gente pode, uma hora, falar sobre isso. Posso mostrar para vocês alguns equipamentos que eu desenvolvi, utilizando essa habilidade que eu tinha na pesquisa de campo. Me formei depois, sou formado em geografia, com especialidade em proteção ambiental, e nos últimos anos eu tenho atuado na área do magistério, ou seja, eu sou professor da Rede Estadual do Maranhão. Fiz muitas pesquisas com outros grupos, e a partir de há 16 anos atrás, eu, juntamente com os amigos, nos reunimos e fundamos a UPUP, a União de Pesquisa Ufológica do Piauí. A partir desse momento, e de toda essa bagagem que eu tinha de outros grupos, a gente passou a pesquisar em diversas localidades, em diversos municípios, tanto do Piauí como do Maranhão, atrás dessas informações, desses relatos de populares, que cada vez mais nos deixava interessado e empenhado em, pelo menos, tentar conhecer mais perto o fenômeno, tentar desvendar todo esse mistério. Excelente. O que eu acho interessante, até na sigla que você optou, o PUP, que quer dizer União de Pesquisadores de Ufologia do Piauí. Ou seja, a tua própria nomenclatura do teu grupo já traz no bojo a palavra união, que é uma coisa muito importante hoje. A gente vem buscando agregar valor no sentido de unir mais os ufólogos. Por exemplo, eu estou muito curioso, Flávio, em relação, por exemplo, eu vi que você tem regiões de alta incidência do fenômeno UFO, com de naves pousadas, histórico de... Aí no Piauí, pelo que eu vi, as pessoas não ficam só luzes, né? É muito mais comum ver os objetos mesmo. Vocês parecem ter uma... Eu vim acompanhando aí os vídeos de vocês têm uma incidência muito grande de observação de naves mesmo, objetos. Então, eu queria te perguntar, por exemplo, quais são as regiões de maior incidência que já tiveram a oportunidade de pesquisar e que estão mais próximas da capital, que estão mais próximas de Teresina? Quais são essas regiões e, mais ou menos, qual é a distância dessas regiões para a capital de Teresina, só para a gente ter a referência, né, de como é o mapa da ufologia aí na tua região? Bom, a ufologia, se a gente for pesquisar no Piauí, basicamente, quase em todos os municípios você tem relato. Infelizmente, a gente não tem disponibilidade nem tempo para ir a todas essas regiões. Então, a gente procurou, né, fazer pesquisas mais próximas da capital, mesmo porque, diante do trabalho, do estudo de cada membro, a gente procurava fazer viagens não tão longas, porque a gente aproveitava, geralmente, o final de semana. Dentro dessas cidades, nós podemos destacar o epicentro das manifestações, que é Miguel Leão. Mas tem outras cidades também, nós pesquisamos em Curralinho, Pau d'Arco, José de Freitas,
Curralinho, que eu já citei, né, Miguel Leão, Estaca Zero, Agricolândia, Campo Maior, Altos, são muitos municípios que estão em torno da capital de Teresina, que todos eles têm incidência da ufologia. E, mais ainda, a gente passou também a pesquisar aqui no vizinho estado do Maranhão, porque se esses fenômenos ocorriam nessas localidades, nesses municípios, e a partir do momento que a gente passou a estudar o mapa, a gente viu que isso fazia parte de um círculo onde as incidências ufológicas eram muito grandes. Então, basicamente, dentro desse círculo, a gente passou a pesquisar outros lugares no vizinho estado do Maranhão e comprovou que a nossa teoria da incidência ufológica realmente não há limite, não há fronteira entre estados. Ô Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta aí, cara. Para quem não conhece os casos, né, e a ufologia aí no Piauí, cara, fala pra gente aí um dos casos mais interessantes e absurdos que você já presenciou aí. Conta aí pra gente. Bom, a gente tem casos investigados, né, casos que a gente investigou, e eu fiz até uma relação aqui, são muitos. Eu acho que a gente passaria a noite aqui inteira falando sobre casos, mas eu poderia citar, como eu falei, o epicentro das manifestações em Miguel Leão. Miguel Leão, no final da década de 90, a incidência de avistamentos estava tão grande que a delegacia da cidade se envolveu numa situação difícil de lidar. Na época, o Tenente Pilar, que depois nos concedeu 2 entrevistas, nos narrou todo o episódio. Ele teve que realizar 40 BO de pessoas que chegavam durante a noite, na madrugada, não tinha hora para acontecer, não. Chegava lá, as pessoas rasgadas, apavoradas, porque no Nordeste, principalmente no Piauí, as pessoas ainda têm o hábito de promover caçadas noturnas, sabe? Que aqui nós conhecemos, chamamos de espera. E essas pessoas iam para as esperas e os objetos apareciam. Então, elas deixavam rede, deixavam armas, lanternas, e chegavam desesperadas na delegacia, tentando pedir um socorro ou coisa parecida. Então, o Tenente Pilar, juntamente com a sua guarnição, se deslocavam para esses lugares que esses populares citavam. Em muitas ocasiões, eles puderam observar esse objeto, esse intrigante objeto. Eu posso afirmar que um dos episódios mais interessantes que ocorreu nessa cidade de Miguel Leão foi durante a festival de quadrilha, onde tinha mais de 500 pessoas na praça, juntamente estava ocorrendo uma solenidade com a prefeita, na época era uma prefeita, uma mulher, quando os populares, juntamente com o delegado e sua guarnição, observaram o objeto descendo. Na realidade, naquele momento, o objeto se deslocava, descia para pousar no campo de futebol que fica dentro da cidade. Isso foi um alvoroço, foi uma correria danada, porque você imagina o pavor dessas pessoas diante dessa situação. Muitos correram para suas casas e outros correram lá para o campo para ver esse objeto que estava pousando nesse local. O delegado, com sua guarnição, se deslocou para lá. Quando eles estavam chegando nesse local, o objeto começou a decolar. E sempre ocorria dessa forma. Ele recebia as informações que o objeto estava num determinado lugar. Quando ele chegava lá, o objeto já decolava e partia para outro lugar. Ele teve diversos avistamentos, inclusive ele narra nas entrevistas que ele nos concedeu, que viu
esse objeto, o mais perto que ele pôde ver foi a 300 metros. E ele descreve com detalhes como é que esse objeto. Diante dessa situação, que a cidade já não tinha mais controle sobre a aparição desse fenômeno, ele teve que enviar para a Secretaria de Segurança de Teresina, pedindo reforço, pedindo uma solução para esse fato. Pouco tempo depois, a aeronáutica foi até aquele município, ele conta lá na entrevista, chegaram lá 3 representantes da aeronáutica e eles se deslocaram até o Morro do Cipoeiro, que era onde estava aparecendo mais o objeto. Lá eles montaram equipamento e, por sorte, lá o objeto se manifestou a uma certa distância. Então, a própria aeronáutica pôde constatar que o objeto de origem desconhecida estava aparecendo naquela região. Nós nos deslocamos algumas vezes para Miguel Leão, já tempo depois, né? Não foi no auge dos avistamentos, mas mesmo assim as ocorrências nunca pararam. Diminuíram a intensidade um pouco, né? Mas as ocorrências persistiram durante muito tempo. Nós fizemos... Oi, Flávio, só desculpa te interromper de novo. Isso aí também que foi que ano? Como é que é o nome desse caso aí? De Miguel Leão? Que é do campo, que todo mundo viu baixando. Que época que é? Essa no campo foi no final da década de 90. Ah, já é bem recente, então, isso aí. E nós só chegamos em Miguel Leão devido a uma entrevista que uma TV local fez uma reportagem sobre essas ocorrências, e aquilo não despertou curiosidade. E em 2005, a gente fez a primeira viagem a Miguel Leão. A partir de 2005, a gente fez viagens constantes para conhecer toda a casuística, né? Entrevistar as pessoas. Quando possível, a gente fazia uma vigília em pontos distintos. Nós conhecemos diversos lugares lá que tinha maior incidência de ocorrer. Nós tínhamos uma pessoa, no nosso ponto de apoio lá, o Luiz, que sempre nos trazia essa informação e que, com o passar do tempo, acabou se tornando nosso representante naquela região. Nós podemos observar nessas vigílias alguns pontos luminosos a uma certa distância. Uma certa vez, como era de praxe, a gente sempre fazia o registro em imagens, tanto em vídeo como em fotografia das vigílias. E uma dessas imagens nos despertou uma curiosidade de uma estranha formação que apareceu no fundo dessa imagem, um local conhecido como Serra, um local lá que era conhecido como Serra. Então, essa imagem, por incrível que pareça, depois fazendo entrevista com outros populares, ela é muito semelhante ao que as pessoas descrevem. Essa imagem eu mandei para um ufólogo muito conhecido no Brasil na época, ele já até faleceu, e eu obtive como resposta que houve um reflexo na lente da câmera, só que a pessoa não explicou como foi esse reflexo. Eu fiquei em dúvida em relação a esse laudo, porque a imagem que aparece lá é compatível com o que os populares descrevem. Inclusive, ela está exposta no vídeo lá, pode acessar o canal, que tem o OVNI de Miguel Leão. No canal 1 tem uma entrevista muito interessante com um senhor, Antônio da Cruz, e no vídeo 2 tem a entrevista no vídeo 2 tem uma entrevista com a senhora, a irmã dele, Dona Maria da Cruz.
Essa foto, Flávio, que eu coloquei aí, ó. Não é essa. Não é essa? Que eu achei uma aqui, OVNI no Piauí, que tem um reflexo e uma imagem aqui no canto. Não, essa tem um senhor, tem um Luiz, ele tá deitado numa rede e no fundo da imagem aparece esse objeto. Ah, tá. Mas lá em Miguel Leão, tem muitos casos mesmo assim interessantes. Flávio, Miguel Leão, nós estamos falando de uma cidade mais ou menos de quantos habitantes, mais ou menos? Quantos mil habitantes, mais ou menos? Segundo o IBGE, é a menor cidade do Brasil em termos de população. 1.900, se eu não me engano. Até hoje, leva essa média, mais ou menos? Isso, até hoje. Até hoje, pelo menos, o último censo, né? O último censo do IBGE fala sobre isso, que é uma menor cidade do Brasil em termos de população. Ele é no Piauí ou fica no Maranhão? Não, isso é no Piauí. Fica mais ou menos de 89 a 90 quilômetros de Teresina, no sentido sul. No sentido sul. Eu estou perguntando isso porque eu vi uma entrevista de um senhor que é um caçador, se não me engano, em Miguel Leão, que ele descreve que viu a nave muito perto, que ele conseguiu ver seres, e ele alega que os 2 seres eram pequenos e usavam uniforme, e ele conseguiu ver muito perto. Ele falou que os seres estavam olhando para ele e ele olhando para os seres a 5 metros. E ele descreveu o uniforme, que era um uniforme azul. Ele descreveu que os seres tinham em algum mecanismo dentro do objeto. Ele falou que o objeto estava assim a poucos metros, inclusive foi jogado uma luz nele, ele ficou meio tonto, depois o objeto se afastou dele. Você podia falar um pouco mais desse caso aí, desse senhor? Se eu não me engano, é um caçador, ele estava com uma espingarda atravessada no tórax. Eu acho que eu sei qual é o caso que você está falando aí. Na realidade, esse caso não ocorreu em Miguel Leão, foi no povoado aqui do Maranhão, que fica mais ou menos 75 quilômetros de Teresina, no povoado conhecido como Mandacaru, que foi uma outra região, que foi uma região em que nós tivemos um avistamento bem interessante. Da primeira vez que a gente foi nessa região, a gente avistou um objeto mais ou menos do tamanho de um carro, que tinham 3 luzes que aparentavam ser janelas com uma luz vermelha no fundo. Que, com esse relato, com esse avistamento, bateu com o relato dos populares, ou seja, o que os populares descreviam do objeto foi o que a gente pôde presenciar nessa vigília que a gente fez nesse lugar. Esse senhor que você está descrevendo, ele via muito desses objetos. Em uma dessas incursões, que já era comum desse objeto aparecer nessa região, ele se aproximou desse caçador, que estava no alto de uma árvore, ele ficou observando aquela luzinha. O que ocorre muito com esses caçadores é que eles avistam, para quem não conhece ainda, avistam apenas uma luz pequena, uma pequena luzinha vermelha de longe. Ali é só uma estratégia do objeto para, de uma certa forma, enganar a pessoa. Pelo menos é o que a gente chegou nessa conclusão. E ele ficou observando aquela luzinha se aproximando. Ele já tinha outros avistamentos, mas sempre longe, né? E quando essa luz chegou mais próximo, ela se apagou, e quando acendeu, já foi aquele tradicional super holofote
que ocorrem nesses objetos. Então, ele pôde observar, ele descreve como se fosse um helicóptero, mas um helicóptero diferente, que eu imagino, pela descrição dele, imagino ter uma cúpula transparente, e ele pôde observar 2 seres pequenos, da cabeça grande, com esse tipo de uniforme, que ficou fazendo sobrevoo na árvore onde ele estava. Como as pessoas já conhecem, eles, de tanto ter esse tipo de contato, eles têm certas técnicas de se defender. Então, eles já sabem que se a luz tocar na pessoa, ela vai adormecer e aí eles vão ficar imobilizados. Então, ele tratou logo de descer rapidamente da árvore e se esconder dentro de uma moita. A partir desse momento, esse objeto ficou fazendo voo sobre essa área e, em cada momento, ele jogava uma luz diferente, como se cada luz tivesse uma função, uma estratégia para tentar inibir a pessoa, tentar imobilizar. É tanto que ele descreve que o objeto jogou uma luz vermelha, uma luz azul, uma luz branca, uma luz amarela, que é naturalmente o que mais ocorre no Piauí e no Maranhão. Esses objetos, eles têm essa característica, esse tipo de ação, de colocar esse tipo, de projetar esse tipo de luz sobre as pessoas, e nós acreditamos que cada tipo de luz tem uma influência fisiológica, uma influência no corpo da pessoa. É tanto que ele mesmo descreve lá que começou a adormecer e só não desmaiou porque, de uma certa forma, ele estava protegido dentro da moita, e nós acreditamos que quando essas pessoas estão muito próximas ao chão, o efeito da luz não tem tanto, não é tão forte. Só relembrando que lá em Miguel Leão, Dona Maria da Cruz, que diversas vezes foi perseguida pelo objeto, ela descreve lá que o objeto projetou essa luz sobre ela e sobre o irmão, e tinha um cachorro junto com eles. É tanto que ela, quando se deitou ao chão, debaixo de uma moita, ela não sentiu tanto o efeito dessas luzes. Mas o cachorro que ficou em pé, ele caiu, só se levantou depois de um certo tempo. E ela fala, em uma das suas entrevistas, que 3 dias depois de sair, o cachorro morreu. Não se sabe se foi em decorrência desse tipo de projeção dessa luz, mas até hoje ela diz que quando vê o objeto, o braço morre. Ela descreve muito no seu depoimento. Não se sabe se foi algum efeito psicológico desse tipo de avistamento, mas ela diz que não pode ver o objeto que morre um braço, perde a força em um dos braços. Isso, Flávio, perdão. Isso me ocorreu porque outro dia o Guto, nós entrevistamos o Antônio Faleiro. O Faleiro falou de uma ocorrência parecida, onde um canha a cavalo recebeu um holofote desse de luz de um objeto e desmaiou o cara e o cavalo, os dois juntos. E só foram acordar horas depois, e quem levou o cara para casa foi o cavalo. O cara ficou totalmente fora de combate. Quer dizer, um pouco parecido com essa informação dessa senhora. Agora, por exemplo, eu lembro que esse senhor, ele falou que, exatamente o que você contou, ele falou que o objeto ficou muito tempo rodeando essa moita que ele estava escondido. E só depois de muito tempo o objeto foi embora. E ele teve que ficar ali muito tempo aguardando a oportunidade de fugir, né? Interessante, a gente que pesquisa, que
faz a ufologia de campo, que pesquisa, a gente começa a observar algumas coisas bem interessantes. Às vezes, quem está de fora da pesquisa acha que o pesquisador sempre vai ter oportunidade de filmar, sempre vai ter oportunidade de fotografar um objeto, e a gente sabe que quanto mais preparado a gente vai para o campo, quanto mais equipamento a gente leva, mais difícil vai ser você ter um avistamento. Eu digo, por experiência própria, que diversas vezes que a gente foi para o campo, em lugares onde a incidência era muito forte, principalmente, vamos citar o exemplo lá de Mandacaru. Esse senhor que eu narrei aí, esse fato, desse objeto que ele viu os seres, ele ficou sobrevoando a área onde estava esse caçador escondido na moita, de 11 horas da noite às 5 da manhã. Você imagina? Um tempo longo para alguém que não tem como registrar, não tem como provar em imagem esse objeto. E nós que fizemos a vigília lá, que montamos o equipamento, o objeto apareceu entre 3 e 4 segundos. Um tempo que você não dá tempo nem você de ligar o equipamento. Ele passou lá, apareceu e desapareceu em 4 segundos. Então, é o que mais ocorre. Se alguém quer se aventurar em ver o objeto, não leve nada, não leve nenhum tipo de equipamento eletrônico. Aí você vai ver as coisas acontecerem. Eu acredito que esses tipos de objeto, eles devem ter um equipamento, um rastreamento, que consegue ver que tipo de equipamento você está levando, que tipo de objeto eletrônico, seja o que for, que está numa determinada área. Deve ter um rastreamento muito longo, porque quando você não tem nada para conseguir obter imagem, eles, vamos dizer assim, eles deitam e rolam nesses lugares. Então, não foi somente com esse senhor lá de Mandacaru, mas diversos outros lugares, a gente tem observado que quando você está livre, não tem nada, eles ficam horas e horas. Eu lembro de um caso lá em Matões, que os caçadores tiveram que acender uma fogueira e o objeto, para afastar o objeto. E o objeto ficou de longe, ele descreve lá que ele ficava, a luz aumentava de tamanho e depois se reduzia, mas não se aproximou devido ao fogo que eles fizeram. E isso ficou durante quase toda a noite. Somente lá para 4, 5 horas da manhã que o objeto desistiu e foi embora. E é assim o que mais ocorre no Piauí e no Maranhão. O Flávio. Oi. Desculpa. Que eu estava pensando aqui, né, esse lance da luz, né, cara? Como também é um lance de interpretação do povo que acontece isso, né? Porque a gente vê, por exemplo, aí na Ilha de Colares, lá, que tem o chupa-chupa, que eu acho que devia ser praticamente a mesma coisa, apesar que o pessoal ali falava que chupava o sangue dos caras, tinha gente que morria, enfim. Mas, às vezes, como a interpretação, às vezes, do mesmo caso, até pelo fato ter acontecido na região norte também, que pelo que a gente vê parece ser um padrão, né, que você falou aí, dessas luzes, que tem uma luz que faz não sei o quê, que tem uma outra luz que faz não sei o que lá. Cara, é muito doido isso, né? Que parece que o padrão deles é o mesmo, mas a interpretação das pessoas, cada povo tem uma interpretação diferente, né? O braço que amolece, né? O chupa-chupa que chupou o sangue do cara, né? Eu acho muito legal, né? Isso aí, cara. Você vê como é que é de região, de gente para gente, como a pessoa vê aquilo, né? E eu queria fazer uma pergunta para você também, do padrão dos objetos que aparecem. Como é que é? Disco, é o charuto, luzes, enfim, como é que é o padrão aí do Piauí de Miguel Leão, por exemplo, que é onde mais aparece? Não, em Miguel Leão, o objeto ele se assemelha a um disco, né? Pelo menos o que o Tenente Pilar, com sua guarnição, ele fala muito que era como se fosse um disco, um guarda-chuva, aquelas pontas do guarda-chuva, como se fosse os pés, ou os pontos de apoio do objeto. Mas a gente verificou
que não é somente a forma discoide que aparece em Miguel Leão, porque nós temos outros relatos, inclusive tem um desenho feito pela UPUP, em um dos vídeos lá sobre Miguel Leão, e que o objeto, ele se assemelha, não se assemelha na forma discoide, mas numa forma mais alongada. Interessante, um morador, ele descreve com detalhes os mecanismos que tinha por fora desse objeto. É muito interessante. No Maranhão e em parte do Piauí, os objetos que aparecem mais têm a forma de geladeira, como os populares dizem. Parece muito uma geladeira. Pelo menos é o referencial que essas pessoas têm, né? Porque são pessoas simples, muitas vezes são pessoas que não têm uma certa bagagem intelectual, uma bagagem de conhecimento, então ele assemelha aquilo que ele está vendo a um objeto que ele conhece. E de fato, a gente verificou em muitos depoimentos que as pessoas relatam muito esse objeto na forma de geladeira. Interessante agora, Flávio, perdão. Eles referem à forma de geladeira porque seria um objeto retangular, meio quadrado, assim, ângulos retos? É por isso que eles referem como geladeira? Justamente, por ele ter essa forma, não é grande, o objeto é pequeno, e é uma forma, nessa forma retangular, muito semelhante a uma geladeira. Inclusive, tem alguns depoimentos que a pessoa descreve o som do objeto, quando ele esteve muito próximo, aquele som de geladeira, aquele treladozinho que o motor tem quando você está muito próximo ao motor da geladeira, aquele barulhozinho semelhante à geladeira. E esses objetos, interessante é que, se você for fazer uma pesquisa de campo nessas localidades, eles não vão conhecer o termo UFO, OVNI, eles não vão conhecer, mas se você perguntar pelos aparelhos, aí sim, ele vai lhe narrar histórias e mais histórias. Está no popular, no imaginário dessas pessoas, essa terminologia, aparelho, é o que mais a gente já conhecia tanto que a gente nem usava mesmo essa expressão. E é onde a gente chegava e obtinha, conseguia fazer entrevistas muito interessantes, entrevistas em que as pessoas se viam em situações das mais variadas. E esses objetos parece que conhecem também o itinerário dessas pessoas, eles conhecem a época que eles vão para a roça, a época que eles estão no mato, a época, os lugares que eles se encontram, e as pessoas vão se adaptando a essa situação. Esse senhor que eu falei para vocês lá, que viu os seres, em uma outra vez em que o objeto apareceu, lá em Mandacaru, passa uma rede de alta tensão da Chesf. Então, esse senhor correu para debaixo dessa rede de alta tensão para se proteger do objeto. E teve como resposta positiva, porque o objeto chegou próximo e não ficou embaixo da rede de alta tensão de jeito nenhum. Ou seja, havia um perigo do objeto, alguma coisa eles conheciam sobre aquilo ali, que não se aproximaram e ele pôde se defender, ficando embaixo até que o objeto desistiu e foi embora, e aí ele seguiu o seu rumo. Flávio, eu não vou me perdoar se eu não te fizer essa pergunta que eu vou fazer. Muita gente vai me... Por que eu não fiz? Porque, por exemplo, quando você falou dessa questão que aconteceu lá em Miguel Leão, que todo esse povo viu, imagina, centenas de pessoas viram o objeto descer no campo, pelo que você falou, ele chegou a descer no campo realmente. Que depois a população se aproximou, aí eles alçaram voo, foi isso? Exatamente? Isso. Inclusive, tem um depoimento lá de um senhor bem interessante, para você ver como a população
cria mecanismo para tentar atrair esse objeto. Teve lá o relato de um senhor que ele, juntamente com um outro colega, fizeram um espantalho lá no campo. Fizeram um espantalho como se fosse uma pessoa, colocaram um chapéu, colocaram lá uma lamparina próxima ao chão e se esconderam no mato. E ficaram lá esperando um pouco. Não demorou muito, o objeto apareceu no horizonte e começou a descer. Foi descendo, 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 descendo. Quando chegou perto do espantalho, aí eles viram que não era gente, que não era pessoa. Aí tornaram a subir novamente. Foi uma estratégia que eles usaram. Fantástico isso. Para tentar enganar. Tentar enganar os ETs. Mas é o seguinte, Flávio, o que eu queria te perguntar é o seguinte: com a solicitação do aparato policial, de força policial, e você afirmou que logo depois a aeronáutica esteve lá e teve a oportunidade de ver os objetos, ver o objeto também. Fizeram vigília lá, pelo que você falou. Essa ação da aeronáutica, ela teve uma continuidade? Chegaram um maior número de pessoas militares? Houve, tipo, uma operação, vamos dizer assim, foi dada continuidade em vários dias de uma tentativa de extrair esses objetos, ou o negócio aí nesse único avistamento que os militares fizeram? Como é que foi isso? Eu estou tentando detectar a possibilidade de ter havido uma operação prato, vamos dizer assim, em uma versão menor, mas uma missão militar na região também para pesquisar esses objetos. Aconteceu isso ou ficou só nessa ação inicial? Bom, segundo o relato do Tenente Pilar, foi a única vez que eles estiveram lá, pelo menos oficialmente. Nós não sabemos se a operação foi estendida para uma pesquisa mais profunda, mas oficialmente, pelo menos o Tenente Pilar nos revelou que eles fizeram essa única visita. Colocaram lá os equipamentos, detectaram visualmente o objeto a uma certa distância e comprovaram que, de fato, estava ocorrendo. Mas também não entraram mais em detalhes, fizeram a missão deles lá e vieram embora. Agora, o resultado disso aí, ninguém sabe, né? Oficialmente, ninguém sabe esse tipo de relato. Então, não houve maiores informações sobre isso, né? Sobre essa questão, né? Não. A meu conhecimento, e nem, pelo menos, relatado pelo Tenente Pilar, não houve uma continuidade dessas ocorrências, né? Dessas aparições. Faz aí uma pergunta, Guto. Vou fazer. Eu estava dando uma olhada aqui, pô. Olha, gente, eu vou até colocar o link de novo aqui, porque o site dos caras é muito legal, tá? www.pup.com.br. Tem uma parte aqui no site que eu achei demais, que é os casos, né, cara? Tem uma lista de casos, mas teve uma coisa que eu achei interessante aqui. O PUP na escola, cara, que é isso? Explica pra gente, que projeto é esse de vocês? Bom, isso foi um projeto antigo, já foi há muito tempo, um projeto que a gente idealizou para levar o conhecimento da ufologia nas escolas, ou seja, tentar, na medida do possível, esclarecer o que é o fenômeno. Isso ocorreu em tempos remotos, não na UPUP, nesse caso aí. Esse caso foi realizado pela UPUP, mas em tempos remotos, nós também nos sentíamos na obrigação de esclarecer sobre o fenômeno em determinados lugares. Eu, pessoalmente, estive em Parnarama por 2 vezes, e na época eu era membro de outro grupo, e nós fizemos uma palestra na prefeitura para mais ou menos umas 40 pessoas, para explicar sobre o fenômeno, porque na época da nossa
da nossa pesquisa de campo na região, as pessoas andavam tão apavoradas com o fenômeno que ninguém nem mais saía de casa à noite. Quando as pessoas viam um vagalume, já achava que era o aparelho, então corriam todos para dentro de casa. Inclusive, tem relatos assim impressionantes desse lugar, relatos de uma coisa que talvez, você me lembrou agora de uma coisa que a ufologia talvez não conheça, e eu esteja dando aqui em primeira mão, sobre um tipo de tecnologia em que a gente pôde observar, entrevistando o senhor Cosme, se eu não me engano. Esses relatos estão todos aí nos casos da UPUP, casos em Parnarama, se eu não me engano o título. Então, tem um relato desse senhor Cosme, que ele fala em um dos avistamentos que ele não teve somente um, pelo menos uns 3 casos a gente investigou, em que ele usou uma terminologia que a ufologia talvez desconheça, que é luz de galão. Alguém já ouviu falar nesse nome, luz de galão? E a gente foi tentar entender o que é luz de galão. Para você ver, isso foi em 82, numa época em que nós não tínhamos LED, nós não tínhamos essas canetas a laser, o máximo que nós tínhamos eram lâmpadas de filamento, aquelas lâmpadas antigas. Então, ele, em um dos avistamentos que ele narra lá, ele usou essa terminologia, luz de galão. E o que é luz de galão? O que é que ocorre? Esse objeto apareceu lá numa estrada em que ele vinha, porque a região fica às margens do rio Parnaíba, e o pessoal do interior tem o costume de pescar durante a noite para enriquecer o alimento em casa. E uma dessas incursões, o objeto apareceu, e ele descreve lá que antes o objeto se iluminou por completo, depois fechou aquela luz. Depois de fechar aquela luz, começou a se projetar sobre ele, e aquela luz vinha de galão, ou seja, o que é luz de galão? Esse tipo de objeto, ele tem um controle da luz. Quando você pega uma lanterna, você foca a luz até o infinito. Quando você pega um laser, você foca até o infinito. Mas esses objetos, ele tinham a capacidade de projetar a luz a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros e ali morrer, e ali parar. Ou seja, algo que, para nós, pelo menos eu não conheço, uma tecnologia que consegue projetar uma luz até uma distância e parar, não projetar mais para frente. Então, aquela luz vinha se projetando metro por metro até chegar onde ele estava. Então, essa terminologia que ele usou, luz de galão, como se fosse de galope, vamos citar assim um exemplo, foi algo assim interessante e que nós não imaginávamos que que esses objetos tinham a capacidade e o domínio de fazer com que a luz se projetasse na distância que eles quisessem. Foi um caso muito interessante lá em Parnarama, como também nós tivemos lá relatos de pessoas que confrontaram com esses objetos atirando. Tem muitos casos no Piauí, no Maranhão, de pessoas que resolveram enfrentar o objeto, vamos dizer assim, na bala. E em muitas situações... Como é que era a resposta desses objetos aí? Por incrível que pareça, tem um caso lá em Parnarama de um senhor que as pessoas já tinham falado sobre o objeto e as pessoas, em muitos casos, confiam na arma que está usando. Então, ele já tinha avisado, se esse objeto aparecer para mim, eu vou atirar nele. E uma dessas noites lá, ele estava no alto de uma árvore, quando o objeto apareceu e ele resolveu atirar no objeto. Quando ele atirou, o objeto se deslocou, voltou um pouquinho, subiu, e quando ficou lá no alto, apareceram mais 2 objetos. Aí, na forma que ele diz que se viu em má situação, porque não era mais um, eram 3 objetos que começou a cercar ele. Então, ele teve que descer rapidamente dessa árvore, começou a correr por dentro da mata e o objeto atrás. Correu até cansar. Quando
na forma como ele falou lá, que se viu perdido lá e resolveu se ajoelhar diante do objeto, achando que seria seu fim, né? Por causa da situação, pelo que ele tinha criado. Então, ele percebeu que o objeto apenas ficou parado, observando, e ele começou a rezar, fechou os olhos, encarou como se fosse o momento final dele. E não aconteceu nada. Depois de um certo tempo, ele viu que não ia acontecer nada, se levantou e começou a caminhar até a sua casa, e o objeto seguiu. Lá ele acordou os populares, lá, a família, os vizinhos, e as pessoas, quando saíram, ainda viram o objeto por um certo tempo sobre uma árvore. Esse é um dos fatos, assim, interessantes de confronto entre esses populares. E aí a gente começa a questionar sobre a seguinte tese: será que esses objetos não projetam uma luz já na tentativa de inibir essa ação? Ninguém sabe quem começou. Se a luz que eles projetam é uma defesa já para inibir as pessoas, imobilizar, para que não ocorram isso, ou é uma defesa deles para evitar que eles atirem? Fica a pergunta no ar, né? A dúvida. Cara, que loucura, né, Flávio? Como assim, como eles mostram que a gente não é nada mesmo perto deles. Né? Por incrível que pareça, lá, a gente foi até um município próximo, em Matões, e a gente entrevistou um senhor lá que derrubou um objeto desse. Ele tem uma lagoa lá. Infelizmente, a gente não pôde ir até o local, porque, segundo os populares, só ia com carro com tração. E, na época, a gente tinha um Fiat, não tinha condição de a gente ir, a estrada era muito ruim, só ia com quem tivesse caminhão. Mas a gente resolveu entrevistar esse senhor, e ele descreve lá como foi o encontro dele, como foi essa ocorrência. Conta aí. Tem uma lagoa lá que o pessoal já havia avisado as pessoas: vocês não vão para essa lagoa, que o objeto, o aparelho está aparecendo, e vocês vão se dar mal. Esse senhor foi juntamente com uma equipe pescar, né? Foram 2 barcos, e se deslocaram até o meio dessa lagoa. Ficaram lá. Quando anoiteceu, o objeto apareceu de longe. E uma dessas canoas, dessas pessoas que estavam na lagoa, resolveu ir embora, não resolveu encarar, mas ele, juntamente com um amigo, ficou na outra canoa, no outro barco, e confiante na sua arma, como ele mesmo falou, né, eram 60 caroços de chumbo, como ele dizia na época, ele resolveu encarar o objeto. Então, ficaram os 2 sozinhos no meio da lagoa, e o objeto se aproximou, foi se aproximando, chegando próximo, até quando estava bem perto mesmo, aí ele disparou, deu um disparo nesse objeto. Esse objeto subiu, se deslocou às margens da lagoa, e quando desceu, já foi descendo, caindo mesmo. Caiu, que ele disse que deu para escutar o estrondo do objeto no chão, quebrou galhos, que no dia seguinte ele foi no lugar, ele não teve coragem de ir na hora, ficou com medo, principalmente pela ação que ele fez, né? Então, esse objeto caiu, e eles ficaram de dentro da canoa observando aquele objeto acendendo e apagando, aquele movimento de piscar lentamente. E aí eles ficaram observando mais ou menos por uns 15 minutos, quando apareceu um outro objeto. O objeto se posicionou sobre o local onde estava esse objeto caído e começou a descer até encostar no outro objeto. Quando subiu, quando demorou um pedaço, os 2 começaram a subir lentamente. Ou seja, o objeto veio resgatar o outro. No dia seguinte, eu perguntei a ele se ele tinha visto algum pedaço de metal, algum fragmento, alguma coisa. Ele disse que não viu, apenas pela descrição que ele me falou, ele acredita que o objeto não era muito leve, não, porque ele disse que tinha galhos da grossura, da espessura de um punho quebrado quando o objeto caiu. E assim são muitos relatos de pessoas que
resolveram enfrentar o objeto, alguns se deram mal, de uma certa forma, e outros tiveram experiências assim que jamais irão esquecer. Pô, cara, eu nunca tinha visto essa do cara se dar bem, né, entre parênteses, o cara conseguiu o que ele queria, né, de acertar, né? Caramba, que história louca. De alguma forma, ele atingiu algum mecanismo do objeto, né? A estrutura que mantinha aquele objeto no ar. Ele atingiu e, de alguma outra forma, um tipo de comunicação que eles devem ter um com o outro, né? Mandou um socorro, uma ajuda, e o outro objeto veio resgatar. Mas são muitos relatos assim, relatos de pouso, relato de pessoas que tocaram em objeto. Nós temos um caso aí que foi entrevistado em Altos, que é um município do Piauí, fica a mais ou menos 40 quilômetros de Teresina, desse senhor que relata, mas o acontecido foi numa cidade de Buriti Bravo, no Maranhão, onde um senhor tratorista trabalhava lá e viu aquele objeto descer e pousar no chão. Ele desceu do trator, foi até o objeto e tocou no objeto. Sentiu uma frieza, um arrepio, e perguntado para ele se ele sentiu algum efeito físico em relação àquele tipo de ação, ele disse que no dia seguinte começou a ficar com os olhos vermelhos e nunca mais ficou bom. Então, ele foi exposto de alguma forma a alguma radiação, não sei, sim, mas provavelmente é um tipo de atitude que não se deve fazer. A gente em vigília, a gente sempre tem essa consciência de nunca se aproximar de um objeto, porque nós não sabemos que tipo de mecanismo é aquele, que tipo de radiação aquele objeto pode emitir. É mais fácil você esperar aquele objeto se aproximar de você, porque se ele vai se aproximar, ele deve ter um recurso, algo que possa nos proteger, do que você ir de encontro ao objeto. Essa um conselho que eu dou sempre para os aventureiros que tentam fazer contato com esses objetos. Nunca se aproxime de um objeto. Fique na expectativa, fique silenciosamente no lugar onde você se encontra, apenas observe o objeto. Essa é a forma mais segura, a melhor forma de você poder visualizar, pesquisar a manifestação e ver detalhes do objeto que você está avistando. Sim, é um dos mandamentos, né? Aquela coisa, né? Não se aproxime, deixa ele se aproximar, porque ele, assim, eu acho muito difícil que ele vai querer te fazer mal, né, cara? Agora, você chegar ali, pode ser que eles não queiram, vai saber. E também a gente não tem as defesas, né, cara? Como, por exemplo, esse senhor aí que encostou no disco, poxa, deve ter, o que você falou, deve ter um nível de radiação, alguma coisa aí, que o nosso corpo não tem essa defesa, né? O cara nunca ficou mesmo, né? O olhar dele nunca ficou mesmo. Ô, Flávio, eu queria, te agradecer, a gente já tá chegando a 1 hora de papo. Pô, já convidar para uma parte 2, porque, poxa, a gente tem muitos casos. Pô, tá conversando aqui, cara, 1 hora, falamos acho que de 3, 4 casos. Eu vi aqui só no site, você tem, porra, uma porrada de caso, cara. No nosso próximo encontro, eu tenho muitos casos interessantes para contar, inclusive de um promotor de justiça aqui da cidade onde eu moro, que teve um encontro com um objeto, teve um encontro com os seres, foi convidado a entrar na nave, chegou até a porta, olhou o objeto por dentro, mas não teve coragem de entrar. Puta que pariu. Isso é bom, hein, cara? Não, então, ó, já quero te fazer esse convite aí, cara, porque é muito legal o papo. Bom, falar disso é maravilhoso, né, cara? A gente que ama esse assunto, a gente pode ficar horas aí, cara. O Arthur caiu aqui da nossa live. E, cara, e é isso, eu queria te agradecer muito, cara, pela oportunidade aí da gente conversar, né, e pedir às pessoas aí que, entrem no site da UPUP, que, pô, é muito legal. Aliás, se vocês entrarem no site da UPUP
e olharem os artigos, os casos, quiserem que o Flávio comente sobre esses casos, manda uma mensagem para mim ali no Instagram, falando qual caso você quer que o Flávio se aprofunde mais, para a gente poder falar sobre esse caso, porque com certeza pode render uma parte 2, 3, porque é muito legal, né? Para você ver como é que é, né, cara? O Brasil é tão grande, né? Tanto lugar, né? Com tanto caso que a gente não faz a menor ideia do que acontece, né, cara? Eu não conhecia esses casos aí no norte do país, cara. Então eu te agradeço demais aí, Flávio. Te mandar um abraço. E como é que o pessoal faz aí para entrar em contato com você, cara? Bom, no site tem o nosso e-mail e não é tão difícil entrar em contato, não. Eu tenho um e-mail que já diz meu próprio nome, flaviotobler@hotmail.com.br ou flaviotobler@gmail.com.br. Mas tem o e-mail da UPUP, upup.bol, tem lá na página principal do site, tem lá um endereço para quem quer mandar alguma mensagem. E tem um canal também, meu canal, que também tem uma forma, qualquer vídeo você pode mandar um canal, pode mandar uma mensagem, mandando contato. Eu quero apenas dizer que o que a gente tem pesquisado no Piauí, no Maranhão, em termos de estatística, não é nem 1% dos casos que ocorrem na nossa região. São tantos casos que seria até difícil ter forma de contabilizar essas informações. Por quê? Porque em toda a região que a gente vai, se você faz uma pergunta para as pessoas se eles viram o objeto, viram o aparelho, são muitos relatos. E tem relatos tão interessantes como o que ocorreu lá em Nazária, que o senhor ficou a 7 metros do objeto, que estava basicamente pousado no chão, e ele descreve com detalhes como é que era o objeto, como eram as características metálicas do objeto, o som, o barulho. E interessante que, nesse caso, ele pensou em atirar, mas desistiu desse objeto, porque ele, no entender dele, aquele objeto não faria nenhum mal a ele, como muitos populares falam, né? O que existe, na realidade, é pânico das pessoas. E a gente é até justificável, medo do desconhecido, você não sabe a intenção desses objetos. Então, no instinto de proteção, as pessoas correm, as pessoas têm medo. Quem não tem medo do desconhecido, né? Aliás, eu esqueci, eu ia falar isso para você, cara, como é louvável esse trabalho de vocês irem nessas cidades pequenas, comunidades, da palestra para os caras, cara, isso é demais, né, para eles saberem o que eles estão vendo, né, para não ser o aparelho, não ser o galão, né, como você falou, para eles saberem, identificarem, perder o medo, para não ficar em pânico, né, acho que é um puta trabalho importante. Então, pô, te agradeço demais. Aí o Arthur chegou de novo. Arthur, tô me despedindo aqui do Flávio aqui. Já convidei ele para a parte 2, Arthur. É o seguinte, eu queria me despedir, que você está encerrando. Eu tive um pico de luz aqui no Rio, está chovendo muito, e acabou a luz no meu bairro inteiro, voltou logo. Eu só demorei a retornar aqui para vocês. Mas é o seguinte, eu queria finalizar esse bate-papo aqui pedindo ao Flávio que fale de um único caso que ele chegou a comentar comigo, se você puder fazer rapidamente, já que a gente está encerrando, que é um caso que eu achei fantástico, aquele do caçador que atirou num objeto que era um objeto pequeno, como se fosse uma sonda, e o objeto caiu ao solo depois do tiro. Era um tiro de chumbinho, que é aquele chumbinho que espalha, né? Não tem como errar, né? Que você falasse um pouco dessa história especificamente, desse caçador que era o objeto caiu, ficou lá piscando um tempo, como se tivesse errado, e logo depois veio um outro objeto, como se tivesse vindo resgatá-lo. Fala um pouco para a gente.
Ele contou esse caso aí, Arthur, quando você estava sem luz. Contou? Então tá ótimo. Infelizmente houve um blackout aí onde você estava. Então fechou com chave de ouro. Fechou. E o Arthur... Mas deixei em aberto outro caso interessante. Que é esse aí, ele vai contar na parte 2 que eu quero. Vamos deixar a galera com curiosidade. De um promotor Exatamente. de justiça. Eu acho louvável a gente fazer uma segunda parte, porque são muitos casos para serem contados. A gente poderia ficar aqui durante 2, 3 horas falando sobre os casos. E eu acho extraordinário, principalmente, sabe por quê, Flávio? Muitos dos detalhes comportamentais das pessoas, os próprios testemunhos das pessoas, em termos de comportamento dos OVNIs, os efeitos das luzes, todas essas características desses objetos, você praticamente está confirmando muita coisa que acontece aqui na nossa região. Você está confirmando muita coisa que acontece em Minas Gerais, como o testemunho do Fábio pode confirmar isso. Então, existem muitos pontos comuns dos avistamentos e das aparições de OVNIs que nessas informações podem ser confirmadas, entendeu? Isso aí eu acredito que seja conteúdo para estudo durante muito tempo. Então, é fascinante ouvir você falar de coisas que confirmam casos que têm a mesma característica. É fascinante. Eu te agradeço muito, muito obrigado pelo teu tempo aí, pela tua informação. Eu queria, desde já eu agradeço a vocês pela oportunidade de mostrar um pouco da casuística da nossa região. Eu queria também, agradeço a você, Guto, agradeço a todos os que estão nos assistindo, e eu queria encerrar deixando uma certa curiosidade nas pessoas. Eu queria mostrar para vocês, principalmente, algo que foi encontrado no Piauí há mais de 40 anos. Só um minuto. Manda ver, essa aí eu quero ver, hein, Mel? Fantástico. Aí, Arthur. Não sei se dá para ver, essa esfera, ela foi encontrada em cima de uma serra no Piauí. Caramba, Mel. É um objeto metálico, deve ser feito de uma liga muito especial, provavelmente é um tanque de um satélite, mas que isso, quando entra na atmosfera, isso provoca um estrondo e uma luminosidade muito grande. Se você observar isso aqui, a temperatura chegou a um certo grau que corroeu, né? Chega a estar, borbulhou o metal, certo? Esse objeto é bem interessante, porque legal. isso mostra que o nosso espaço aéreo, a todo momento, está sendo invadido por objetos terrestres e não terrestres. Então, esse objeto, ele caiu em uma região do Piauí e foi encontrado por um morador em cima de um alto de uma serra. Provavelmente é uma liga metálica muito especial, porque geralmente a gente vê que qualquer objeto que reentra na atmosfera, ele se desintegra, ele se desmancha, e esse objeto ele conseguiu manter quase a forma por completo. Tem apenas esses buracos aqui, que foi na reentrada quando ele atingiu uma temperatura altíssima. É um objeto bem interessante. Flávio, tem alguma marca de fabricação desse aí? Ele é fabricado por alguma empresa? Não tem marca. Eu acredito, isso é um pensamento meu, que esse tipo de objeto eles não vão colocar nenhuma marca para evitar a responsabilidade. Eu acredito que seja assim.
Porque a partir do momento em que você coloca um nome, se isso fizer algum dano, cair sobre uma casa, cair sobre uma pessoa, isso vai ter como você processar, vai ter como você ser indenizado. Esse é um pensamento meu. Como não tem nada, não tem nenhum registro, não tem nada. Inclusive, se você observar, ele apenas, não sei se dá para ver, ele tem uma emenda, como se fosse um anel que emenda as duas peças. Não é leve, deve pesar uns 15 a 20 quilos, mas é um objeto interessante e que muitas vezes cai em determinadas regiões e acaba se perdendo. Não é um objeto voador não identificado, mas, de uma certa forma, é algo interessante e que a gente encontra em diversos lugares no Brasil e em outras partes do mundo. Eu já fiz algumas pesquisas na internet e vi objetos como esse, semelhante, que caíram em outros lugares no mundo. Inclusive, tem um artigo meu lá no site, Objetos que Caíram no Piauí, que descreve outros objetos em vários lugares do mundo e tem a imagem e um pouco do relato sobre essa esfera que foi encontrada no interior do Piauí. Demais, que preciosidade, muito legal mesmo, hein? Não, e é isso aí. Igual a esse aí, eu só conheço um que caiu na Argentina. Só na Argentina, a senhora Sismondini, a filha e a mãe dela, que é a senhora Sismondini, que eu esqueci o primeiro nome, ela teve a oportunidade de mostrar esse objeto para um astronauta russo. E esse astronauta russo não identificou esse objeto como sendo nada conhecido feito por nós. Nós, que eu digo, pelos russos e nem pelos americanos. Por isso eu te dei se havia alguma marca de fabricação. Mesmo que seja uma possibilidade remota, existe uma possibilidade, mesmo que remota, desse objeto. Por isso que eu ia te perguntar sobre o peso. Eu achei que você manuseou ele, achei que parecia alguma coisa muito leve. Ele não é tão leve assim. Não, ele não é tão leve, porque eu, de uma certa forma, eu sou acostumado a pegar peso, assim, então, para mim, o peso não é tão leve, como se diz assim. Mas que é um objeto interessante, ele não enferruja, certo? Já está há muito tempo, não enferruja, ele não oxida, mas não tem nenhuma informação que possa identificar a origem. Apenas assemelhei a um tanque de satélite, porque eu já fiz algumas pesquisas na internet e vi aqueles tanques dos retrofoguetes que os satélites, pelo menos os mais antigos, se assemelham. Pode até não ser. Okay. Mas faz todo sentido isso que você falou aí, dos caras não querem tomar processo e não colocarem nenhuma marca, né? Demais. Também tem outras coisas que a gente pode tentar falar na próxima live. Posso tentar descrever para vocês. Deixa eu ver aqui se dá para mostrar aqui. No começo eu falei que eu, de uma certa forma, eu fui, durante muito tempo, técnico. Antes de ser professor, fui técnico eletrônico. Então, eu usei esse meu conhecimento para desenvolver alguns equipamentos eletrônicos na pesquisa de ufologia. E eu desenvolvi muitos equipamentos para ajudar o pesquisador de campo. Então, tem muitos equipamentos aqui que uma outra live aí a gente pode descrever objetos que eu desenvolvi para ajudar na pesquisa. A gente pode dar mais detalhes, são muitos objetos que eu desenvolvi, que eu criei, e que
de uma certa forma, iriam facilitar a pesquisa de campo do ufólogo para ajudar a identificar principalmente o objeto luminoso, porque como o objeto aparece e as pessoas veem mais o objeto à noite, era mais fácil identificar em alguns momentos que as pessoas estivessem distraídas ou dentro de um carro, o aparecimento dessa luminosidade que iria interferir nesses objetos e acionaria um alarme. A gente pode falar em outro momento detalhadamente sobre esses equipamentos que foram desenvolvidos. Pô, eu queria fazer uma live aí, a gente podia fazer uma live só sobre esses objetos, hein, cara? Ia ser muito legal também, dá para fazer umas 5 partes de live, cara. Muito bom. Mas assim, já te convido aí para segunda, aí a gente combina aí com o Arthur, da gente fazer essa parte 2, que eu tô curioso desse caso aí do promotor, cara. Isso aí eu tô muito curioso para ouvir. Tá? E é isso aí, boa noite então, Arthur. Valeu, cara. Valeu, Guto, valeu, Flávio. Um grande abraço, Flávio, e até a nossa próxima oportunidade. Tá ok. Um abraço, Guto, um abraço, Arthur. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu, Flávio. Obrigado, cara. Boa noite para você. Muito obrigado por ter aceitado. E obrigado aí também por já ter aceitado a parte 2. E em breve a gente tá junto de novo aí, cara. Muito legal suas histórias. Foi um prazer te conhecer. Prazer. Grande abraço. Valeu. Abraço. Valeu, galera. Então, queria agradecer aí todo mundo aí que escutou, que viu aí a nossa live, tá, gente? Obrigado mesmo. Até a próxima. Não esquece de se inscrever aí no nosso canal, tá bom? @vamos falar sobre ufologia. Se você quiser mandar uma DM aí, entrou no site do Flávio, do upup.com.br, dá uma sugestão se você quer ouvir algum caso específico, que ele se aprofunde mais nesse caso, algum caso que você ficou com uma dúvida, alguma coisa, mas entra no canal dele no YouTube também, que é muito legal, Flávio Tobler, e o site www.upup.com.br, beleza? Então aí eu agradeço muito a audiência, valeu mesmo, tamo junto, até a próxima, e olhe sempre para o céu.